Pessoal, boa noite a todos. Que Deus nos ilumine e nos proteja sempre. Bom, a gente vai falar sobre um tema sobre vício moral. A gente sabe bastante dos vícios químicos, cigarro, álcool, maconha, cocaína, crack, vários tipos de drogas químicas, mas a gente esquece que nós temos vícios morais. Aí eu queria que vocês respondessem para vocês, né? Qual o seu vício moral? A gente pode dizer alguns: impaciência, irritabilidade. Por que é vício? Porque assim, a gente se decepciona muito com as pessoas, porque elas têm comportamentos errados, né, que a gente entende, e às vezes a gente sofre querendo que uma pessoa mude de uma hora para outra, e ela não vai mudar. Por quê? Porque aquilo é um vício. Então, por exemplo, a pessoa que está com vício na cocaína, ele até perceber que a cocaína faz mal para ele, ele vai destruindo a vida dele, vai destruindo a vida da família, e às vezes ele vai ver que está se destruindo e nem assim ele consegue se tomar. Quando ele perceber de fato, ele vai começar a trabalhar para se livrar do vício da cocaína. E muitas vezes ele vai recair. Por quê? Como é um vício, às vezes é muito mais forte do que a vontade dele. Então não basta eu dizer, eu tenho um vício na cocaína e eu vou parar. Não vai parar assim. Então, da mesma forma, por exemplo, é o ciúme. O ciúme é um vício moral. A pessoa está vendo que está destruindo a vida dele, destruindo a vida da família, e mesmo assim ele não consegue parar. Então, essas imperfeições morais são vícios. E é isso que a gente vai estudar hoje, para a gente ter uma reflexão sobre esse ponto da doutrina espírita. Então, assim, quando a gente pensa em pessoas, para dar exemplo para a gente vai para Jesus. Os Espíritos dizem que Jesus é o modelo e guia. Então, é o Espírito mais perfeito que veio na Terra, é Jesus. Então, assim, não dá para ir para Jesus. Não dá, porque ele é perfeito. Então, assim, abaixo de Jesus, todo mundo que habitou a Terra é imperfeito. Então, tem imperfeições, tem vícios morais. E aí eu encontrei um personagem chamado Paulo de Tarso, apóstolo do Cristo. Então assim, porque quando a gente quer entender a gente, ou quer entender as outras pessoas, a gente tem que ter referência. Então Paulo de Tarso é uma boa referência para a gente. Olha o que ele diz: tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Quer dizer, ele pode fazer tudo o que ele quiser, nós podemos fazer tudo o que nós queremos, mas nem tudo é certo. Aí ele diz: todas as coisas me são permitidas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Então, Paulo de Tarso, um apóstolo do Cristo, muito mais evoluído do que qualquer um de nós aqui, ele se propôs a não se deixar ser dominado pelas coisas do mundo. Era a proposta dele. Só que depois ele diz o seguinte: porque não faço o bem que eu quero, mas o mal que eu não quero, esse eu faço. Então, Paulo de Tarso estava em conflitos morais, porque ele sabia que ele provavelmente, por exemplo, teria que ajudar pessoas, perdoar alguém. Ele já sabia que tinha que fazer o bem, mas ele não conseguia. E ele tinha imperfeições morais, que ele sabia que estava errado, mas ele não conseguia parar de fazer. Então, assim, o que é que o Paulo de Tarso fazia de errado? Não sei. Traía a mulher? Não sei. Era corrupto? Não sei. Era violento? Era agressivo? Não sei. Mas ele tinha vícios morais que ele não conseguia
parar de fazer. Isso serve para a gente também. Porque nós vamos ter vícios que nós vamos ver que nem sempre nós conseguimos domar isso. Por isso que vem uma coisa chamada arrependimento. Então, quando a gente se arrepende, é sinal claro que a gente não se domina. É algo mais forte do que a gente. Só que Paulo de Tarso diz o seguinte: mas se eu faço o que eu não quero, já não faço eu, mas o mal que habita em mim. Então, assim, qual é o nosso objetivo? É atingir Paulo de Tarso em que sentido? Admitir que a gente tem problemas. Porque, por exemplo, você está diante de um alcoólatra, todo mundo está vendo que ele é alcoólatra, mas ele não admite. Ele não admite, ele sempre vai usar desculpas para dizer, não tenho esse problema. Então, se fosse Paulo de Tarso estava admitindo que ele tinha problema com álcool. Agora, já não faço eu, mas o mal que habita em mim. Por quê? Ele já não queria beber mais, mas ele não conseguia resistir à tentação. Isso quer dizer, a nossa consciência tem que doer. Toda vez que a gente faz algo errado, a nossa consciência tem que doer. Se, poxa, eu não devia estar falando isso, eu não devia estar fazendo isso. Porque a partir do momento que você percebe que você está fazendo algo errado, você tem como objetivo deixar de fazer aquilo. Quando você não percebe, você vai fazendo. Então tem muita gente aí fazendo coisas erradas e nem percebe que é errado e ainda gosta muitas vezes. Então assim, o objetivo de fato é perceber. Aí Kardec vem e vai definir o espírita. Olha o que o Kardec diz. O verdadeiro espírita é reconhecido pelo esforço que ele faz em domar suas imperfeições morais e pelos seus avanços da sua conduta moral. Então Kardec ele já determina para nós espíritas que nós temos imperfeições morais. Então assim, eu sou arrogante, sou ciumento, sou promíscuo, sou vaidoso. Então essas características de imperfeição o espírita também tem. Então não adianta, eu sou palestrante espírita, sou dirigente espírita e não tenho imperfeição. Tem. Então assim, quando nós vamos nos decepcionar com as pessoas, é mais responsabilidade nossa do que da pessoa. Porque a gente cria uma expectativa que aquela pessoa não tem imperfeição. Então você vai casar com alguém achando que aquela pessoa é perfeita porque você ama aquela pessoa. Mas você vai atrair para ela, para você, as qualidades dela e as imperfeições dela. Não tem como separar. Um dos maiores problemas hoje em trabalho, em empresa, é que as pessoas querem contratar o melhor funcionário. Então as pessoas vão para a entrevista e falam o que tem de bom e o que pode ajudar a empresa. Mas se tiver lá, quais são as suas imperfeições? Todo mundo vai ter medo de falar. Porque ninguém quer ninguém perfeito perto de si. Mas vai levar. Aí você contrata uma pessoa boa para a sua vida ou para a sua empresa. Quando chega lá, começa a aparecer as imperfeições. Poxa, mas era tão boa no início, falou tanto. E aí a gente tem que começar a ter essa fé raciocinada que não adianta se iludir com as pessoas. Você pode amar uma pessoa, pode ser seu filho, seu pai, seu marido. Você pode amar a pessoa, mas ela tem vícios morais. Ela tem imperfeições. Ou você aprende a lidar com seus próprios vícios ou com o vício da pessoa, ou você enlouquece. É como você vai enlouquecer diante de uma pessoa que está na cocaína, está na maconha, está no crack, diante de pessoas com vícios morais. Se você não souber lidar com isso, você vai enlouquecer. E aí a gente quer muitas vezes que a pessoa mude. Então a gente reclama, a gente grita, a gente fala, a gente chora, a gente separa, a gente se mata, mas o outro só vai mudar quando ele quiser. Então assim, essa percepção a gente tem que ter para a gente não se acabar junto diante de um dependente. Eu também trabalho com dependência química, então a gente vê os pais, os familiares se acabando diante de um dependente químico. Então esses pais têm que se fortalecer para conviver com uma pessoa que ainda não tem forças para mudar. Continua dizendo para a gente: ao nascer, traz o homem consigo que adquiriu em todas as suas existências. Suas atuais tendências viciosas indicam que lhe resta corrigir em si próprio, e é nisso que deve se concentrar toda a sua atenção. Então aqui para a gente se acalmar com a gente e se acalmar com as pessoas. Ao nascer, o Espírito traz o que ele já tinha.
Então você convive com uma pessoa arrogante, 10 anos, 20 anos, 30 anos, meu Deus, essa pessoa é muito arrogante, o pai é arrogante. E aí quando a gente vai para a doutrina espírita, não é meu pai, é o espírito que é arrogante. E essa arrogância já veio com ele. Então ninguém vai ter um vício moral que surgiu agora. Ele já está trazendo de outras vidas. É feito um alcoólatra também. O alcoólatra, ele já vem bebendo de várias vidas. Quando ele chega aqui, ele vai consumir muito mais álcool do que outras pessoas. Por quê? Porque ele já está trazendo o vício dele. Então, um ciumento, um arrogante, um promíscuo, ele já traz do passado essa imperfeição. Então, por isso que muita gente diz assim, poxa, eu não consigo mudar. E aí a gente vai entender o que o Kardec diz. Você não veio vencer isso. Você veio domar isso. Por exemplo, o AA é por um dia. Eles continuam se admitindo alcoólatras. Eu sou um alcoólatra em recuperação. Por que ele ainda é alcoólatra? Porque ele pode voltar a qualquer momento. Então assim, quando eu admito, por exemplo, eu quero fazer uma transformação moral, e eu sei que eu sou uma pessoa promíscua sexualmente, então eu tenho vários problemas sexuais, vários conflitos sexuais, e eu digo assim, a partir de hoje eu não quero ter mais isso. Porque o desequilíbrio sexual é o vício do meu espírito. E aí eu preciso admitir que eu tenho esse vício e me esforçar como alcoólatra a não voltar para ele. Por isso que Jesus fala, orai e vigiai para não cair em tentação. Porque a tentação vai vir em cima dos nossos vícios. Exemplo, mas também, casais, vários casais, conflito dentro de casa. A gente chega a uma proposta e eles estão discutindo demais. E aí vamos parar. Só que daqui a pouco o quê? Vai ter tentações. Alguém vai falar alguma coisa, vai fazer alguma coisa para quê? Para tentar de novo aquela violência, aquelas palavras, e a gente tem que estar se esforçando, porque não adianta dizer, nós não vamos brigar mais. Porque você ainda continua viciado no conflito. Você é ciumento, você é arrogante, você tem problemas. E aí quando você é atentado, você acaba voltando. Não sei se ficou claro para todo mundo. É no mesmo processo que a gente vai para o químico, a gente vai para o moral. Olha o que ele diz. A voz da consciência adverte do que é bem e do que é o mal, e dando-lhe forças para resistir às tentações. Então, por exemplo, para o alcoólatra, vamos focar no alcoólatra, que também é meu problema. Só que eu faço 18 anos que eu estou limpo. Né? Mas eu adoro a bebida, o álcool, mas eu sei as consequências do álcool na minha vida, então eu prefiro evitá-lo. Então, o que acontece? Ele vai estar me atentando. Eu estava agora numa festa no Arroio do Silva, era chopp, caipira, carne, e eu estou ali me segurando. Eu vou dizer assim, você tem que parar de beber? Não, cada um faz o que quer. Mas o Espiritismo fala das consequências. Mas aí o que acontece? A tentação vai vir, mas a minha consciência diz, isso aí já não é mais para você. E aí o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que me fortalecer para não cair naquele negócio. Aquilo que eu falei, a consciência tem que doer. Eu não quero mais brigar dentro de casa. Eu não quero mais gritar com meu filho. Eu não quero mais discutir com meu marido. Eu não quero mais. E aí o que acontece? Essa é a minha consciência. Toda vez que eu falar, minha consciência vai advertir. Poxa, eu não devia ter feito isso. Eu não devia ter falado isso. Eu não devia. Então, assim, o problema é que o ser humano hoje, ele está com a consciência neutralizada. Ele vai fazendo as bobagens da vida e a sua consciência não está dizendo nada. Mas a gente aprende no Evangelho que as leis de Deus estão na nossa consciência. Então, assim, a gente pode fazer uma coisa errada, ninguém precisa saber, mas sua consciência vai acusar de fiz algo errado. Ninguém precisa falar, mas se eu fizer uma coisa certa, eu vou dizer, poxa, eu ajudei aquela pessoa lá, ninguém viu, ninguém soube, mas minha consciência vai dizer. Então, assim, quando a gente começa a amadurecer e a gente quer se vencer, o foco é a consciência. Toda vez que a gente faz algo que a gente não gosta, nossa consciência tem que acusar e dizer, eu não quero mais fazer isso. Porque eu me aproximo de Paulo de Tarso. Eu não consegui não brigar dentro de casa. Eu perdi minha paciência e briguei com meu filho, briguei com meu marido. Mas eu não quero mais fazer isso. E eu vou lutar contra isso. Só que amanhã eu posso recair de novo e brigar. Mas eu pego e digo, já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Por quê? Eu não quero fazer mais isso. As outras pessoas podem me chamar de hipócrita.
Ah, tu diz que mudou, mas continua fazendo. Mas eu tenho a consciência que eu não quero mais fazer determinados tipos de coisa, mesmo que eu ainda tenha que fazer. Porque a gente sabe, se a gente continua no erro, pelo amor ou pela dor, uma hora a gente vai ter que mudar. Continua dizendo para a gente: o espírito sofre pelo mal que fez, de maneira que sendo a sua atenção constantemente dirigida para as consequências desse mal. Então assim, aonde você está sofrendo hoje? Qual é o seu sofrimento? Então cada um para e pensa. É de relacionamento, é físico, é financeiro? Qual é o problema que a gente está passando? Aí ele vai dizer: você sofre pelo mal que você fez. Então assim, se eu estou sendo agredido dentro de casa por uma pessoa, essa pessoa é errada, mas eu sofro o que eu fiz sofrer. Porque na terra não tem inocente. Não sei se ficou claro para todo mundo. A lei de causa e efeito diz o seguinte: vamos para um casamento abusivo, certo? Então o que acontece? O homem bateu na mulher. O que é que ele precisa na lei dos homens? Primeiro, um afastamento, às vezes até cadeia. Tá? É violência, é crime. Tá lá. Mas para o evangelho, o que é que eu preciso? Que Jesus diz: perdoai não 7, mas 70 vezes 7. Talvez eu tenha que botar uma pessoa na cadeia, porque a lei dos homens diz: tem que ser preso. Mas pela lei de Deus eu preciso perdoar. Mas como você perdoar alguém que fez o mal para você? Porque Jesus mandou perdoar 70 vezes 7. Aí eles vão dizer o seguinte: perdoar o inimigo é pedir perdão a si mesmo. É que espiritualmente eu tenho o mesmo erro que aquela pessoa. Então, essa mulher que está sendo violentada, talvez essa mulher nunca tenha errado. Mas o espírito dela, que tem vidas para trás, talvez tenha sido um homem e já tenha batido também. E aí precisa sentir a mesma dor. Aí o que eles estão dizendo? O espírito, não a mulher, porque se eu ficar na Dona Maria, eu não vou achar justo. Né? Mas o espírito que hoje é Dona Maria sofre pelo mal que fez. Então assim, se eu estou sofrendo o mal que eu fiz, legalmente eu posso botar ele na cadeia, porque é lei dos homens. Mas eu sou igual a ele. Não sei se ficou claro, porque eu também errei. Aí ele diz: sendo a sua atenção constantemente dirigida para as consequências desse mal, melhor compreende os seus inconvenientes e trata de corrigir. Então assim, se eu sofro fofoca, se eu sofro ingratidão, isso vai me causar dor. Essa dor não é para eu acusar o outro, porque o outro já está condenado, o outro vai sofrer as consequências. É para que eu analise o que eu fiz os outros sentirem. José me humilhou. Aí se eu ficar só pensando no José, eu fico como vítima e vou passar a vida reclamando do mundo porque José me humilhou. Só que eles estão dizendo o seguinte: você deve ter humilhado Dona Maria. Então Dona Maria também sentiu. Aí o que é que eu vou fazer aqui para evoluir? Vou deixar José seguir, que a vida vai cuidar dele, e eu vou sentir o que a Dona Maria sentiu, porque eu fui o causador, e vou dizer: nunca mais quero fazer isso com ninguém. Porque ele diz: melhor compreende os seus inconvenientes e trata de corrigir. É a mudança de ponto de vista. Porque sempre a gente está no ponto de vista de vítima. Numa vida atual, aqui só uma vida atual, eu posso ser vítima. Mas numa visão espiritual, que a doutrina traz para a gente, eu não sou vítima. E aí o que é que acontece? Eu preciso me tornar uma pessoa melhor diante daquela dor que eu estou sentindo. Exemplo: meu filho morreu. Isso vai me causar dor. O que é que eu fiz no passado para passar por isso? Não sei. Mas eles dizem: se você está sofrendo, o mal você fez. Aí a pessoa está paralítica, a pessoa está desempregada, a pessoa está com vários problemas, a tendência era se vitimizar. O que é que o Espírito diz? Você, diante da sua dor, precisa se tornar uma pessoa melhor. Passei por essa dor, preciso me tornar uma pessoa melhor. Isso é vencer um vício moral. Porque o vício moral, por exemplo, uma depressão, uma angústia, é um vício moral. A pessoa se prende nisso e fica ali. E justifica suas dores pelo maltratamento de alguém, por uma doença, por uma crise financeira, e não avança.
Então ele vai dizer o seguinte: a duração do sofrimento depende da melhoria do espírito culpado. Então assim, por mais que a gente esteja olhando para uma pessoa que está sofrendo bastante, eu, como espírita, vou ajudar aquela senhora. Aquela senhora está sofrendo, eu vou lá ajudar. Mas eu sei que ela só está sofrendo porque ela é um espírito culpado. E para que ela saia desse sofrimento, só depende dela melhorar moralmente. Aí qual é o problema? Se ela foi agredida por alguém, ela não perdoa, ela não aceita, e ela continua presa nesse vício e não se aceita. Você está ficando claro para todo mundo? Então eu admito que aquela pessoa errou comigo, mas eu admito que eu também já devo ter errado, talvez eu nem lembre do passado, mas se eu não estiver cuidando dos meus vícios morais, eu fico preso naquele sofrimento e não melhoro. É aquela pessoa que não consegue se levantar, é aquela pessoa que reclama de todo mundo, que reclama de tudo, e você tenta ajudar aquela pessoa, mas ela não quer. Por quê? Ela continua viciada nas suas dores. É mais ou menos uma pessoa que não quer sair do álcool. Agora, se eu quero sair, eu tenho que entender isso aqui e começar o meu processo. Porque a gente tem que lembrar que Jesus não mudou todo mundo, porque muita gente não quis ser mudado. Jesus deu a oportunidade para as pessoas se entenderem o Evangelho e se transformarem. Então isso seja para o meu filho, para o meu pai, para a minha esposa, para um amigo ou para um desconhecido, eu só posso orientar. Mas é a pessoa que tem que acordar e dizer: preciso de ajuda. É como se fosse um alcoólatra. Cara, eu preciso de ajuda. Eu já não aguento mais esse tipo de vida, que seja de conflitos, de briga, de tristeza, de angústia, ou de álcool, de maconha, de drogas. Então a pessoa tem que se conscientizar e dizer: preciso mudar. Então essa conscientização é difícil. Por isso que às vezes a pessoa tem que ir no fundo do poço para pedir ajuda. Porque enquanto ainda tem força, ele continua no vício dele. É o que eu falo quando as pessoas têm adolescente nas drogas. Enquanto a pessoa não admitir que aquilo faz mal, ninguém tira ele das drogas. Porque aquilo ele gosta. Ele gosta daquilo ali e é difícil você tirar. Então você tem que, de uma certa forma, se transformar para ajudar quem não quer se transformar. Agora, muitas vezes a família já está cansada da pessoa dizer: eu vou mudar. Fica tranquila que eu vou mudar, eu vou parar, eu vou mudar, já não vou ser mais assim. Não adianta falar, porque é um vício. Daqui a pouco a pessoa recai de novo no mesmo comportamento. Daqui a pouco ele está fazendo a mesma coisa que fazia antes. Tá? Então a gente tem que ver isso com a gente e a gente tem que entender os outros. E o reloginho passa rápido. Olha o que eles dizem para a gente: quanto mais grave é o mal, tanto mais enérgico deve ser o remédio. Na visão espírita, a dor é um remédio. A dor é uma bênção que Deus envia a seus eleitos. Então assim, eu não ser espírita, eu sempre vou achar que a dor é algo ruim. Certo? Na visão espírita, o ruim é vivenciar a dor. Mas a dor é boa. Porque a dor tem como objetivo ajudar aquela pessoa a mudar. Então, mais uma vez, a pessoa tem problema de álcool ou de cigarro. Não consegue parar. Daqui a pouco ele adoece do pulmão. Daqui a pouco ele adoece do fígado. Daqui a pouco ele adoece da garganta. Por quê? Ele vai ter que ser freado para parar. Certo? Às vezes tem alguma dificuldade na vida dele, que ele vai dizer: opa, se eu continuasse bom, eu continuava fazendo as mesmas bobagens que eu fazia antes. Só que ele está dizendo o seguinte: quanto mais grave é o mal, mais enérgico deve ser o remédio. Então, quanto mais uma pessoa sofre, mais ela deve. Não sei se ficou claro para todo mundo. Chega uma pessoa para mim: já, eu estou sofrendo disso. Automático eu vou dizer: esse espírito é muito endividado. Né? É muito endividado. Não a pessoa. Não sei, eu quero só focar. Né? Chegou Dona Maria, cheio de problema. Não é Dona Maria só. É o espírito dela que tem várias dívidas. Porque um probleminha só não fazia ela pensar. Então, quando tem um problema muito grave, a pessoa para e diz: eu preciso de ajuda, eu preciso da casa espírita, preciso conversar com um psicólogo, preciso conversar com um médico, preciso. Porque senão a pessoa não se movimenta. Aí ele diz: as provações da vida os fazem adiantar-se quando bem suportadas.
Então, o nosso objetivo é suportar a dor. É suportar. Procurar ser uma pessoa melhor diante daquela situação. É isso. Meu casamento tem conflitos. Eu preciso suportar esse casamento ou eu separo. Agora, perder a ilusão de achar que tem que ser um mar de rosas. Porque nunca vai ser. Por quê? Porque são espíritos imperfeitos. Quando você bota dois espíritos imperfeitos para conviver, vai ter conflito. Então não existe, só existe paz em mundos superiores. Aqui a gente tenta domar as nossas más imperfeições para ter momentos de calmaria. Mas a gente sabe que em qualquer momento pode voltar de novo os conflitos. Por isso que Kardec diz, é o esforço constante, diário, de dizer, vamos nos vencer para que a gente possa ter uma vida equilibrada. E aí a gente vai percebendo casais, pessoas que vão se tornando melhores, por quê? Porque eles estão querendo mudar. E aí a gente vê famílias que só vivem em conflito, por quê? Eles reclamam de tudo, mas ninguém está se esforçando para melhorar. Né? Ou eu só mudo se ele mudar, ou eu só mudo se ela mudar, e aí não vai. Então ele vai continuando para a gente dizendo o seguinte: são os remédios que limpam as chagas e cura o doente. Aquele, pois, que muito sofre, deve reconhecer que muito tinha a expiar e deve ficar esperançoso com a ideia da sua cura. É ponto de vista espírita. Mais uma vez ele está dizendo o seguinte: as dores, os sofrimentos que nós passamos, é a cura para o espírito. Porque ele vai ter que, diante da dor, é uma oportunidade que ele tem de dizer, preciso de Jesus, preciso do Evangelho. Né? Eu trabalho com dependência química, na overdose, que a pessoa sai de si, muitas vezes naquele momento eles dizem que tem uma visão de um pai, de um santo, de Deus, que diz, meu filho, para. E ali ele tem uma visão que diz, a partir de agora eu não quero mais fazer isso. É algo que vem muito forte dentro dele. Então ele diz, são os remédios da alma que limpam as chagas. Aquele, pois, que muito sofre, deve reconhecer que muito tinha de expiar e deve ficar esperançoso com a ideia de sua cura. Então assim, quando eu vou usando a minha inteligência, poxa, se eu resistir a essas dificuldades, sem me desesperar, sem me revoltar, sem matar e sem me matar, eu vou ser curado. Não sei se ficou claro. Porque o sofrimento a gente não tem como evitar. Ninguém que habita a terra não vai viver sem sofrimento. Quem não espera sofrer está se iludindo. Está se iludindo. Ah, eu queria minha família sem sofrimento, queria minha vida. Está se iludindo. Vai sofrer do primeiro dia ao último. O nosso objetivo é suportar até o dia da nossa morte sem se desesperar, sem revoltar. Agora, para que aconteça isso, eu tenho que estar me fortalecendo espiritualmente, a doutrina está clareando os nossos pensamentos. Agora, imagine uma pessoa que não tem religião, não tem uma doutrina, não tem nada, diante de muitas dores. Chega diante de mim e vou dizer, tu é mais culpado ainda. A pessoa vai querer bater em mim? Eu sofro tanto e você já está dizendo que eu sou culpado? Mas esse é o pensamento espírita, você não precisa concordar. Mas eu, como espírita, é isso. E aí, já sei agora, como é que eu vou sair disso aqui? Se torne uma pessoa melhor. Pare de reclamar, pare de gritar, tente parar de fazer as coisas erradas. Ah, mas o meu pai, meu irmão, meu marido, minha mulher. Deixa que eles sigam a vida deles, você não vai mudar isso. Então, a partir do momento que a gente centra na gente, a gente começa a melhor conviver com os outros. Enquanto a nossa vida está nos outros, a gente se atrapalha, porque a gente gostaria que os outros fossem assim, mas eles não são. E a gente não sabe conviver com isso. Mais um pouquinho aqui, ele vai dizer para a gente. Dele depende, então dependente moral, né? Dele depende pela resignação tornar proveitoso o seu sofrimento. Então assim, eles vão dizer para a gente que o sofrimento é como uma cirurgia dolorosa. Você lá descobre que você tem um problema no coração, tem um problema numa válvula, e o médico vai dizer, ó, a gente vai ter que abrir teu peito, vai correr muitos riscos, vai doer, vai ser difícil a recuperação, mas é para te curar. Então ele está dizendo para a gente que esses sofrimentos vai doer na gente, a gente vai ficar com medo deles, mas é para a nossa cura. Aí ele vai dizer, dele depende pela resignação tornar proveitoso o seu sofrimento e não lhe estragar o fruto com a sua impaciência, visto que o contrário terá de recomeçar. Então assim, quando a vida começa a me bater,
Os Espíritos vão dizer: mais vale você ser humilhado do que humilhar. Mais vale você ser ofendido do que ofender. Mais vale ser traído do que trair. Mais vale... Então assim, quando uma pessoa chega na doutrina espírita, ela vai dizer: olha o que fizeram comigo. E vai se colocar na posição de vítima. E o outro de culpado. A doutrina espírita vai dizer que o egoísmo de um, daquela pessoa que machucou, com o egoísmo da vítima, prova se aparece. Então assim, a vítima, ela também errou no passado. Só que como ela está sofrendo, ela está mais próximo da cura. Quando ela não se revoltar com a pessoa que fez o mal para ela. O outro ainda está se comprometendo. Mas ela está tendo a chance de dizer: Deus, me perdoa, eu não sei o que eu fiz no passado, mas eu não vou me revoltar contra essa pessoa. Talvez eu tenha que me separar, talvez eu tenha que fazer alguma coisa, mas eu já não vou me revoltar contra essa pessoa. Porque eles dizem: ao contrário, a sua impaciência faz com que você continue preso àquele problema. Mais um exemplo para a gente. Tem uma obra chamada, um livro chamado O Consolador. É um livro de perguntas e respostas que fazem ao Chico Xavier para ele psicografar a resposta do Emmanuel. Olha a pergunta do Chico, fizeram do Chico. Chico, vou dar um exemplo de câncer, mas poderia ser qualquer doença, tá? A pessoa está com câncer e ela morreu. Quando ela está no plano espiritual, ela se curou desse câncer? Isso ficou claro. O espírito continua vivo. A pessoa morreu, o corpo foi enterrado. A doença é no espírito, jogada para o corpo. Ela passou pelo câncer e queriam saber: ela está curada? A resposta foi: se ela passou pelo câncer sem revolta, agradecendo a Deus a oportunidade de passar por essa prova, ela se cura. Mas se ela morreu revoltada contra Deus, contra tudo, ela continua doente e vai precisar passar de novo. Aí mudando, a pessoa vai dizer assim para mim: Jefferson, eu vou voltar com aquele traste? Entendeu? Vou voltar com aquele homem de novo? Talvez sim. Talvez sim. Se continua com raiva, com ódio, com tudo daquela pessoa, mesmo que é separado, mesmo há 20, 30 anos que não vê a pessoa. Mas se os sentimentos ainda é de ódio para aquela pessoa, continua preso a ela. Talvez ela não volte como marido, mas talvez volte como filho, como primo, como pai, mas volta porque você continua preso e doente naquilo. Tá? Então assim, não importa o que aconteceu lá atrás, eu tenho que me limpar. Aproveitar o sofrimento e dizer: sai de mim, sai de mim. O homem seriamente empenhado em se transformar em pessoa melhor, admite que é preciso saber distinguir o bem do mal, a fim de agir com acerto. Então, a partir do momento, eu, mais uma vez, adoro a cerveja, adoro caipira, adoro tudo isso. Só que eu sei que se eu tomar uma, eu não vinha hoje aqui. Imagina, eu estou lá no arroio, né? Churrascada, uma costela assim, gigante. Tudo lá, o pessoal aqui tudo bebendo. Aí meu cunhado fica já só um galinho. Mas eu tenho palestra. Eu tenho palestra. Eu tenho 18 anos sem beber, eu tenho palestra. Porque eu sei que eu não vou tomar só uma. E eu vou me prejudicar. Então ele está dizendo assim: o homem seriamente empenhado em se transformar em pessoa melhor, admite que é preciso saber distinguir o bem do mal. Para as pessoas pode ser o bem ali, cada um está se divertindo, não vou julgar. Mas para mim já é o mal. Então eu preciso ter essa noção e estar me esforçando constantemente, porque constantemente a tentação vai vir. Aí você sai de um casamento, vai para outro, vai ter problema de novo. Você sai de um emprego, vai para outro, vai ter problema de novo. Então a gente sempre está querendo mudar para não sofrer. Mas o sofrimento vai estar em todos os lugares, sou eu que tenho que mudar. Tá? Então assim, não adianta mudar de cidade, mudar de casamento, mudar, se você não quer mais sofrer. Não adianta. Porque você vai mudar de cidade, vai sofrer. Vai mudar de relacionamento, vai sofrer. Então assim, quando nós, cada um individualmente, se decidir se tornar ser uma pessoa melhor, melhor vai viver a convivência. Então, por exemplo, casais aqui, né? Não sei quem está casal na internet, mas 3 casais aqui. É muito bom vocês 6 estarem aqui. Por quê? Os 6 estão escutando. Então eu vou fazer uma proposta, outro vai fazer uma proposta. E difícil às vezes é, um escuta e o outro não está nem aí. Aí é mais difícil ainda, porque os 2 não fizeram a proposta. Porque mesmo fazendo a proposta, vai ser difícil. Não é só porque a gente escutou, só não é porque a gente admitiu, que a gente vai conseguir, porque é um vício.
Agora, imagine os que não estão fazendo nada. Os que não querem, os que não admitem, aí a gente vai ver tantos conflitos de família sem solução, sem equilíbrio. E aí, para encerrar, eles vão dizer para a gente: toda imperfeição é, por sua vez, uma causa de sofrimento e de privação de felicidade. Então, por que nós sofremos? Porque nós somos imperfeitos. Do mesmo modo que toda perfeição adquirida é fonte de felicidade e atenuante do sofrimento. Quer parar de sofrer, se torne uma pessoa melhor. Se torne mais caridoso, mais humilde, porque a sua vida vai melhorar. Somente o progresso moral pode assegurar aos homens a felicidade na terra. Somente esse progresso poderá fazer que reine entre as criaturas a concórdia, a paz e a fraternidade. Vamos lá de novo. O maior problema que nós temos na Terra se chama problemas de convivência. Esse é o maior. Convivência consigo mesmo, convivência com os outros. Os maiores conflitos estão dentro das famílias. E aí, família em problema, problema na sociedade. Então, o problema que a gente vê na sociedade é o problema de família. Só que a gente tem a nossa. Então, se eu tenho a minha família em conflito, eu tenho que só escutar isso aqui. Somente o progresso moral pode assegurar à sua família a felicidade. Então, não é dinheiro, não é beleza, é dizer assim, nós da família precisamos nos tornar pessoas melhores. Nós nos tornando pessoas melhores, a nossa família vai viver melhor. Certo? Agora, há 30 anos atrás, 50 anos atrás, era um inferno. Mas o que é que o Chico diz? Eu não posso voltar atrás e fazer um novo começo. Mas eu posso me transformar agora e fazer um novo final. Admitir, realmente eu sou alcoólatra, eu realmente tenho dificuldades na sexualidade, eu admito. Mas já há um bom tempo, eu não sou assim. Se querem me julgar lá por trás, eu não posso fazer nada. Agora, se quiserem admitir que eu fiz uma transformação, eu fiz. Aí a minha namorada não aceita, meu pai não aceita, porque sempre vão lembrar do passado. Mas é comigo. A mudança é para mim, não é para os outros. Os outros podem até não admitir que eu mudei, mas eu sei quem eu era antes e quem eu sou hoje. Então isso é que os dependentes passam, é isso que a gente tenta falar para as pessoas. Mesmo que a sua família ainda lhe critique, você tem que ter a consciência que você não bebe mais, você não fuma mais, você não bate mais, ou que você diminuiu. Porque você não vai conseguir parar tudo de uma vez, você vai domando. Era 10, agora é 2, gritava, já não grita mais. Então, assim, isso a gente tem que perceber que a gente está fazendo essa transformação. E agora, realmente, para encerrar, ele diz: quanto mais esclarecido for o homem, mais possibilidades apresenta de praticar o bem. Então, mais uma vez, quanto mais nós estudarmos a doutrina espírita, quanto mais a gente se aproximar do Evangelho, mais facilidade a gente vai ter de fazer o bem. Fazer o bem ou querer o bem sem fazer nada é muito difícil. O aperfeiçoamento do espírito é fruto do seu próprio trabalho, não podendo em uma única existência corpórea adquirir todas as qualidades morais e intelectuais que devem conduzir ao objetivo. Nem eu, nem as pessoas que eu convivo vai sair do 0%. Não vai. A gente cria uma ilusão. Eu queria aquela pessoa assim. É mais ou menos o seguinte, voltando para o álcool de novo. A pessoa bebia 10 cervejas, passou a beber 2. Se essa pessoa que bebe, ela é equilibrada, ela vai dizer: poxa, melhorei 8. Se é uma família equilibrada, vai dizer: poxa, baixou 8. Se é uma pessoa desequilibrada, ele vai dizer: ainda continua bebendo. Se for uma família desequilibrada, vai dizer: ainda continua bebendo. Mas não percebe o que ele melhorou. Então, assim, quando a gente vai melhorando, a gente vê a melhora do outro. Quando a gente não melhora, o outro pode melhorar na nossa frente, ainda que ele vai jogar pedra nele. Então, ele aí chega por uma sucessão de existências, dando em cada uma delas alguns passos adiante na vida do progresso. Então, mais uma vez, aqui lembrando os alcoólatras, é um dia após o outro. É você admitir as suas imperfeições morais, assumir as responsabilidades e, um dia após o outro, tentar se tornar uma pessoa melhor. Doutrina espírita e Evangelho segundo o Espiritismo, Jesus, são caminhos que a gente tem para facilitar essa nossa mudança. Que a paz esteja com todos. Então, nós vamos para as questões que você se concentra, envia no pensamento positivo para o enquanto está pensando no dia de junho, no lugar que estiver. Acompanhe o pensamento prerrogativo
Senhor, sobre esta casa erguida as dores, traze a consolação da tua graça. Que esta casa de amor se abra a quem passa, por bendito refúgio aos sofredores. Que a tua luz aqui brilhe sem jaça, na palavra dos gênios benfeitores. Que neste ninho paz tecido em flores, toda a sombra da terra se desfaça. Concede a nossas almas, neste abrigo, o auxílio excelso do teu braço amigo, no caminho do bem, amplo e fecundo, e que sirvamos contigo lado a lado, e que assim seja. Vamos com paz.